Grandes mudanças quase nunca começam em multidões. Elas começam em conversas sinceras, em momentos simples, em pessoas que decidem caminhar juntas. Ou você confia de que Deus está no controle, ou sua vida vai ser sempre um lamento. Porque quando existe unidade, a comunidade se torna uma força capaz de transformar vidas. A comunidade tem um jeito único de mudar o mundo. Ela começa mudando cada um de nós. E então, alcança tudo ao nosso redor. CB Rio 2026. Unidade, comunidade e seu jeito de mudar o mundo. Maravilha, boa noite, graça e paz da parte de Jesus sobre você, sua vida, sua casa, sua família, que você esteja pronto para tudo aquilo que Deus deseja realizar na sua vida. Domingo último passado fomos profundamente abençoados pelo pastor Aaron, da igreja de Eagle Brook, uma palavra vinda do céu ao nosso coração. No domingo retrasado eu fiz um convite a você para descer da arquibancada e entrar no jogo. Entrar em campo, começar a se envolver com as coisas de Deus. Fiz uma pergunta singela, repeti-la-ei agora, quando eu disse para você, se você ir à academia um dia por semana, resolve. Fazer dieta um dia na semana, resolve. Sim ou não? E vir à igreja um culto por semana, resolve. Entendeu? Então a vida com Deus é algo constante. O culto não é para resolver o seu problema. O culto é para mexer com a sua estrutura. O culto é para tirar você da inércia. O culto é para você avaliar e reavaliar como está a sua vida e a sua conduta com o Senhor. Quais são as áreas que eu preciso melhorar? É um momento de reflexão, é um momento de restauração, é um momento de encontro e de reencontro com o Senhor. Por isso que a CB Rio disponibiliza a você todo o ferramental para você ser profundamente abençoado. A gente se dedica e tem o canal Pense, que eu gravo há 10 anos, tem 3.600 vídeos gravados. Ganha o que com isso, Pedrão? Nada, zero. Trabalho só, né? Que você tem que montar, fazer, gravar o vídeo. E aí, e eu faço o vídeo, por exemplo, agora os vídeos que estão passando são sobre a carta de 1 Pedro. Quarta-feira eu vou pregar na carta de 1 Pedro. Eu estimulo você a ler a carta. Então, olha só, se tem um devocional, você lê a carta, você vem no culto e, se quiser, tem um grupo que estuda as mensagens de quarta-feira. Então, só não aprende a Bíblia quem não quer. Então, você precisa ter constância, você precisa ter continuidade no seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, porque a gente foi ensinado assim, né? O Brasil, por sua raiz católica, o relacionamento com Deus é dentro da igreja. Então, por isso que as igrejas ficam abertas no centro da cidade, a pessoa está trabalhando, vai para uma reunião, ela entra, porque a oração feita dentro da igreja ela é mais forte do que fora. A oração é oração, em qualquer lugar. Ela não é mais forte no monte, ela não é mais forte no quarto de guerra, ela não é mais forte dentro da igreja, ela é mais forte quando você tem um coração honesto na presença de Deus. Aí a oração é forte, Deus resiste a tudo, mas não resiste a um coração quebrantado. Então o nosso objetivo é tentar apontar para você as direções. Neste momento, neste mês, nós estamos apontando os grupos. Por quê? Porque gente precisa de gente. Então você não foi feito para ser sozinho e você não é melhor do que ninguém. Então tem um grupo para você, porque você frequenta a igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu não sei quem é você. Nós nunca batemos um papo e não conversamos. Tem pessoas que falam assim, cara, eu fiquei internado no hospital, ninguém me visitou. Eu não sou médium. Eu não estou bem bola de cristal para saber quem está internado, quem está com problema no casamento. Os grupos têm por finalidade ser extensão do cuidado pastoral. Então, às vezes, no grupo terão pessoas que vão orar por você, pessoas que vão falar, que vão sinalizar para a gente, olha, a pessoa está mal, o casamento não está legal, eles estão precisando de ajuda, e a gente entra em circulação, a gente entra em cena para poder tentar ajudar. Quando Deus criou o mundo, chega em Gênesis capítulo 1, verso 31,
Aí o sol, estrela, como Jó fala, esculpiu as montanhas com o dedo, separação das águas, impôs limites ao mar. No 6º dia, Deus olha e falou assim, cara, ficou muito maneiro. Ficou muito bom. Ficou bom não, ficou muito bom. Mas aí ele fez um negócio fantástico e falou assim, mas não tem ninguém. Então Deus pega e faz o homem, cria Adão. E aí ele sopra o sopro da vida. Beleza, paraíso, Adão, e aí Deus fala o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira. Então você não foi feito para ser sozinho. Porque quando você se isola, a tendência é depressão, você vai a ladeira abaixo, né? Então quando você vai em 1 Reis, lê a história do profeta Elias, que orou, caiu fogo do céu, a rainha Jezabel falou, vou matar esse cara. Ele pega e vai para o deserto. A primeira coisa que ele faz é falar para o assistente dele, pode ir embora, daqui eu vou sozinho. E ele foi e entrou em depressão. Sabe o que ele pediu a Deus? Eu quero morrer. Então, gente precisa de gente. Você não foi feito para ser sozinho, por mais forte e resiliente que você seja. Né? Nesse cuidado meu com a Marisa, durante os 10 anos, neste tempo, onde ela precisa de um cuidado maior, Deus colocou pessoas abençoadas ao meu lado, né? Por exemplo, o Boi, que é um irmão, né? Então o Boi está 40 dias com a gente. O Boi não está morando lá em casa. Então ele foi para São Paulo comigo, liguei um dia antes para ele, falei, cara, preciso de você. Largou tudo, foi comigo, 22 dias em São Paulo no hospital e está lá em casa com a gente até agora. Entendeu? E vai ficar até a Marisa começar a melhorar, ter um pouco mais de independência e tal. A Fatinha também tem ido lá em casa de domingo a domingo. De domingo a domingo. Ou seja, para poder exatamente cuidar, suprir todas as necessidades. E é bom quando a gente sente que tem suporte. E a gente precisa, então, estar junto com pessoas. Então, todo mundo já teve uma grande decepção. Quem já foi traído aí por um amigo? Levanta a mão. São esses vagabundos que traem a gente, porque a gente dá as costas. O inimigo a gente anda aqui, ó. Entendeu? Não dá as costas. Então, todo mundo já teve uma decepção, todo mundo já foi traído, todo mundo já foi ferido. Então você às vezes foi ferido numa igreja, o pastor fez não sei o que com você, o membro, uma pessoa falou com seu filho, gritou. Preste atenção, tem uma frase que muitas pessoas não gostam, que eu falo que quem saiu da igreja por causa de pessoas, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. A minha referência não é que você entra numa igreja e tem que morrer nessa igreja, não. Porque existe já no IBGE desigrejados, um percentual. Existe no IBGE evangélico não praticante. Você tem ideia? Já é catalogado no IBGE pela quantidade de pessoas desigrejadas que dizem que a sua raiz é evangélica, mas não frequentam a igreja. Então, se você saiu de uma igreja e está aqui, esse papo não é contigo. Você não saiu. Se você sair da CB Rio e for para outra igreja, tudo bem, não pode ficar fora. Você tem que estar conectado com o povo de Deus. Porque a igreja que instituiu é Jesus. Qual é a igreja que funciona, pastor? Tem que ter quantos membros? Acima de 500, acima de 400? Quando você chega e lê os evangelhos, Jesus disse o seguinte, onde tiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Ali é uma igreja. Uma pessoa é uma igreja, entendeu? Pra você refletir, 2. Então, se você está no Rio de Janeiro tomando café, 3 pessoas, ali é uma igreja. Está com 2 pessoas, ali é uma igreja. A presença do Senhor é enorme, é poderosa, é uma igreja. Então, não tem esse conceito de parede, CNPJ, é muito mais do que isso. Você sozinho é testemunha de Cristo. Você mais alguém é igreja de Cristo. Então, a gente tem que ter muito cuidado de escolher as pessoas com quem você tem andado. Eu sempre falo isso, sobe a régua, cuidado com quem você anda. A maioria das pessoas são pessoas que querem puxar você, né, para baixo. Então, pessoas tóxicas, né? Você fala assim, cara, estou pensando em fazer tal coisa, não vai dar certo, não entra nessa. É impressionante como as pessoas têm por hábito essa questão de, é difícil, não vai rolar, não vai acontecer. Depois que inventaram o tá difícil, nunca mais ficou fácil. Então a gente precisa ter ação, a gente precisa partir para cima, né? E escolha pessoas que queiram o seu bem. Escolham pessoas pacificadoras e não incendiárias. Eu estou com um problema no meu casamento, sai fora, cara. Você vai encontrar mulher melhor do que a sua. Aquela ali, inclusive, está te dando mole.
Não precisa de gente assim. Precisa de gente que fala assim, cara, vamos orar por você. Casamento é um projeto de Deus, posso orar pela sua vida? Como é que a gente pode ajudar vocês? É gente assim que você precisa se cercar. Então, pessoas que não criem problemas, mas pessoas que resolvam o problema. Pessoas que nos ajudem para quando a gente cai. Né? Eu tenho um senso de pertencimento absurdo. A igreja é como se fosse minha. Eu vejo uma sujeira, um troço, e eu já falei isso aqui, eu estava descendo a igreja aqui, e aí derramaram um copo de café inteiro no chão, um copo, estava uma poça de café, uma poça. Aquilo me incomodou profundamente, na minha casa não ficaria. Aí eu chego, pego a Marisa e falo assim, ó, fica aqui encostadinha na coluna, não sai daqui. Fui lá dentro pegar o papel e fui secar. Tinha umas 4 pessoas da igreja ali, funcionários da igreja, o pessoal ali. E aí eu peguei e fui secar. Na hora que eu fui secar, falou, não, pastor, deixa que eu faço. Falou, se não te incomodou, deixa que eu faço. Ok? Se não te incomodou, a mim me incomodou. Não preciso que, porque eu sou pastor, não posso limpar o chão? Posso. Né? Não sou, vou limpar o chão. Se não te incomodou, deixa que eu faço. Então, esse senso que a gente precisa ter de reino de Deus. Você é representante de Cristo aqui na terra. E você precisa ter esse cuidado. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Palavra de Salomão, filho de Davi. Ele tentou encontrar o que você vive para tentar um dia alcançar. Ele quis a felicidade. E ele diz, neste livro, que ele tentou buscar no dinheiro, nas mulheres, teve 1000, não 1000 rodando, 700 esposas e 300 concubinas. Então ele tentou arrumar no dinheiro, nas mulheres, no poder, nas festas, na bebida. E ele escreve um livro dizendo assim, tudo é vaidade. Tudo é ilusão. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu não encontrei felicidade nisso. Ou seja, um buraco continuava dentro dele. Por isso que eu falo sempre que Jesus é do tamanho do vazio do seu coração. E olha só o que Salomão nos ensina nessa noite. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Quando a gente foi a Israel, o Boi foi com a gente, e aí a irmã dele caiu no apartamento, aí ela morava sozinha, e aí não entrava no grupo da família, etc. Os primos tentando falar com ela. 2 dias depois, um primo foi lá e ela estava caída no chão. Já ficando desidratada, ela era pesadinha, e aí o pessoal pegou, tirou, levou para o hospital, veio a óbito. Se tivesse alguém do lado, tinha ligado para alguém, SAMU, alguma coisa, feito. Por isso que Salomão está falando aqui. E diz assim, se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, gente precisa de gente. Gente precisa de Deus. Então, Deus é o cordão de 3 dobras. Então, é Ele que nós precisamos nos apegar, ter pessoas e nos juntarmos a eles. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em falar conosco aqui, com o pessoal que está com a gente agora no online, que Teu Espírito Santo se mova também na casa de cada pessoa, bem como aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Primeira lição que a gente aprende, e eu quero compartilhar com você, é a seguinte: não abra mão de ter pessoas abençoadas ao teu lado. Amém? Faz toda a diferença. Quando você tem pessoas que te impulsionam, porque nós já temos os nossos medos, querido. Nós já temos os nossos medos. Eu não preciso de gente que fica me puxando. Eu preciso de gente que me empurre. Vamos lá, vai dar certo, vamos conseguir. Vamos lá, vamos com tudo. E aí, por exemplo, teve um cara chamado Elimeleque, natural da cidade de Belém Efrata, casada com Noemi, pai de 2 meninos, Quilom e Malion. Então, dois meninos, e aí eles saem de Belém, porque ficou ruim. Ele era um latifundiário, tinha terra, mas estava em seca. Israel chove 2 meses por ano. É um deserto. 2 meses por ano. E ficou ruim. Falaram que Moabe estava legal, ele foi para Moabe. Foi onde Moisés morreu, Monte Nebo. Ele viu a terra, mas não entrou. Foram para lá, começaram a constituir a vida, os meninos cresceram, casaram. Casaram com 2 mulheres moabitas. E aí, o que acontece? A vida é feita de surpresas, morre o marido de Noemi, Elimeleque, e morre os 2 filhos. Ela fica viúva, sem perspectiva, e fala, cara, vou fazer o que aqui? Eu sou estrangeira, forasteira, eu sou cucaracha nessa terra, vou voltar para a minha.
vou voltar para minha terra. E ela pega e começa a voltar. No que ela vai voltar, as duas meninas foram com ela, Orfa e Ruth. Mas quando a pessoa está mal, ela não se permite ser ajudada. Noemi virou para as duas e falou assim, olha só, não tem como resolver o problema de vocês. Meu ventre está seco, não tenho condição de ter mais filho, não tenho filho, porque tinha uma responsabilidade de pegar o filho mais novo e assumir. Não tenho mais filho, não terei filho, não tenho como ajudar. Voltem para a casa de vocês. Tinham duas. Uma chorou amargamente, Orfa, e voltou para casa. Ruth ficou. E aí ela insistiu para Ruth ir embora. E Ruth falou, não me insista comigo para que eu vá embora. Aonde fores, irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. E que o Senhor me castigue se eu não cumprir o que eu estou falando com você. E Ruth foi com ela. Quando ela chega na cidade, provavelmente era uma família conhecida, quando ela chega na cidade, o pessoal fala, olha só, é Noemi. Sabe o que significa o nome Noemi? Feliz. Felicidade. Olha ali a alegria, olha ali a felicidade. Sabe o que ela fala? Não me chamem mais de Noemi. Me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Deus levou tudo que eu tinha. Estou amargurada com a vida. Qual seria o caminho de Noemi se não tivesse Ruth ao seu lado? Se ela estivesse sozinha? Posso desenhar? Isolamento, depressão, fome, morte. Era o caminho que ela tinha. Mas Deus coloca uma pessoa ao lado dela, chamada Ruth. Deus tem colocado pessoas ao teu lado e você não tem percebido. E aí Ruth chega, está lá parada e fala assim, vou correr atrás de comida para a gente. Não tinha quem ajudasse. Então Ruth pega e vai aleatoriamente, minha visão guiada por Deus, até o campo de Boaz. Chega lá, Ruth, uma moça bonita, Boaz bate o olho nela, fala assim, quem é essa mulher e tal? Ele falou assim, ela é nora de Noemi. Ah, são parentes nossos. Aí ele chega e fala assim, chama ela aqui. Chegou, falou, tudo bem, olha só, eu sei o que você tem feito pela sua sogra. Como você tem sido uma pessoa boa. Faz o seguinte, pode catar espigas aqui, porque no livro de Levítico, da lei, diz o seguinte, quando você está catando espiga do milho e bota no alforje, na sacola descartável que você leva para o mercado, você vai botando aqui a espiga de milho, se cair no chão, a lei dizia, não abaixa para pegar, deixa no chão para ajudar o necessitado. Legal, né? Cultura judaica, né? Caiu, deixa, porque Deus, de repente, está providenciando para alguém alguma coisa para essa pessoa. E aí, Boaz chega para ela e fala assim, você pode vir comer com os meus funcionários na hora do bandejão, vem aqui, almoça com a gente, e também pode beber água à vontade. Água era ouro. Deserto, gente. Nego matava por água. E aí Boaz chega e fala assim, você pode beber água, pode comer da comida com a gente. E ele gostou tanto dela que falou para os funcionários assim, aqui, pega a espiga e a ramira, em vez de jogar na sacola, joga no chão. Vai jogando no chão para ela pegar. E Ruth, trabalhadora, foi catando. A Bíblia diz, não sou eu, que quando ela tirou os grãos de milho, tinha 35 quilos de grão de milho. Ela pega aquele grão, isso mostra que Ruth era marombada, era bombada, porque 35 quilos é quase um saco de cimento, amigo. E andar não era 30 metros, 20 metros daqui até a cafeteria, ou até não, ia andar daqui até o Barra Shopping, no mínimo. E ela pega que os 35 quilos, vai andando. Quando ela chega com 35 quilos, Noemi fala, cara, isso é uma anomalia. Isso não existe isso. Por quê? Porque o cara não vai deixar pegar 35 quilos do que é do bolso dele, velho. Vai pegar, entendeu? E aí falou assim, você foi catar espigas aonde? Ela fala, no campo de Boaz. Um homem chamado Boaz. Falou assim, Boaz é nosso parente. Ele pode comprar nossa terra e ele tem responsabilidade. Ele pode até casar com você. Aí Noemi ama um esquema lá para poder fazer um somebody love. Fala assim, faz o seguinte, vai tomar um banhozinho, fica cheirosa, vai de noite, entra na tenda dele, deita no pezinho dele. Era a cultura da época, né? Então, assim que era uma cantada, né? Então ela estava ensinando como ganhar um homem, né? Então fica cheirosa e deita no pé. Então se você quiser alguma coisa com seu marido, pode tentar isso hoje à noite. Ele vai te chamar de maluca, né? Tá fazendo o que aí no meu pé, né? E aí, deita no pé era a cultura da época, né? Cultura local. Aí ela faz isso. Boaz chega, ela fala, o senhor tem responsabilidade com a nossa família.
nós temos uma terra. Ele falou assim, eu quero você e quero a terra. Macho, hein? Cara direto e objetivo. E aí ele falou, mas caráter. Ele falou assim, mas tem uma pessoa que tem prioridade. Tem uma pessoa na lista que tem prioridade. Então ele foi ao portão da cidade, o portão era o cartório. Porque sempre tinha gente no portão da cidade. Então ali tinham testemunhas. E aí Boaz chamou o cara e falou, olha só, Elimeleque tem as terras dele, Noemi voltou. Quer comprar as terras? Ele falou, quero. Aí ele falou, só que você tem que comprar as terras e casar com Ruth. O cara falou, não quero. Porque a mulher dele devia ser braba toda a vida, né? Porque assim, vai casar com outra, eu te mato, né? Aí ele falou assim, não quero. Aí ele falou assim, então eu vou comprar as terras de Elimeleque e vou casar com Ruth. Sabe como é que selava o compromisso? Meu doutor, sandália. O cara tirou a sandália do pé, porque o pessoal pobre andava descalço. Ele tira a sandália e dá a sandália para o cara, dizendo assim, está fechado. Ele pega Ruth e casa com Ruth. Então Deus está agindo e você não percebe aquilo que Deus está fazendo. Você sabe quem era Boaz? Boaz era filho da prostituta Raabe. Você lembra aquela mulher na muralha de Jericó? Que morou, que ajudou os espias? Mãe dele. Mãe dele. Você vê como é que em Deus todas as coisas se fazem novas. Então não importa a história, não importa. E aí Boaz foi profundamente abençoado. Casou com Ruth e teve filho. E aí o nome do filho dele chamava-se Obed. Obed teve um filho que se chamou Jessé. Jessé teve um filho que se chamou o grande rei Davi. Ruth foi bisavó do rei Davi. Noemi foi trisavó do rei Davi. E aí o texto diz assim, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que ele seja, que esse menino venha a ser famoso em Israel. E foi. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale mais do que 7 filhos. Ela tinha 2. Quem encontrou um amigo, encontrou um irmão, encontrou um tesouro. Sabe, então, a importância da gente estar com pessoas que cuidem da gente. De pessoas que nos amem, não com palavras. Sabe, Deus tem colocado Ruths ao seu lado, ou disponibilizado, mas você não está percebendo. Pode estar ao seu lado, pode estar servindo no voluntariado, pode estar no grupo que você ainda não se inscreveu. Então, com certeza está lá. Não fique de fora. Lembre-se, gente precisa de gente. Qual seria a história da Noemi sem Ruth? Qual tem sido a sua história na caminhada de sua vida, procurando o isolamento? Segundo lugar, bons amigos chegam rachando. As pessoas falam assim, eu gosto do Pedrão, que o Pedrão chega chegando. Me lembro de uma situação que teve com a esposa do pastor Wesley, né? Ela teve uma situação, ela trabalhava aqui na igreja, e o cara veio aplicar o fumacê, 5 horas da tarde, numa quinta-feira. A gente ia ter uma reunião, eu falei, vamos numa pizzaria, que era no Espaço CV Rio. Vamos lá para a gente conversar. Aí a gente saiu para conversar, fomos indo para lá, pastor Wesley vem completamente transtornado, irado, com uma raiva enorme, o máximo que ele consegue de hard. Ele falou assim, Pedrão, eu estou muito aborrecido. Aí ele brabão, né? Aí eu falei, o que foi? O cara do negócio está faltando respeito com a minha esposa. Eu falei, como é que é? Eu voltei, eu pesava 150 quilos. Aí eu cheguei e já falei assim, o que está pegando aí, meu irmão? Está gritando do quê? O que foi? Está acontecendo aí? Está nervoso por quê? Ah, não, porque tem que dar um fumacê. Fumacê não é 5 horas? Que horas são agora no teu relógio? 10 para as 5. Está com pressa de quê? Quer ir embora? É 5 horas que tem que dar o fumacê. Está desrespeitando a senhora? Não te ensinaram a ser educado, não? Faz o seguinte, pega essa porcaria e some daqui. Vai embora. Não quero mais. Me dá o teu nome. Não quero que você venha mais dar um negócio aqui, não. Aí o cara foi dar um papel para assinar o negócio. Eu falei, não vale nada. O cara tirou o papel da minha mão. Aí peguei e falei, pá, vai embora. Some daqui que eu não quero nem ver sua cara. Vai embora, some. Aí o cara foi embora. Aí eu falei, pessoal, vamos fazer a reunião aqui e tal. Aí o pastor Ed falou assim, rapaz, o bom é que o Pedrão já chega chegando. Pastor da igreja falou assim, tá pegando aí, meu irmão? Tá gritando com a senhora, tu é maluco, pô? Vai gritar, grita comigo, né? Mas tudo bem, Jesus já mudou muito a minha vida, tá, gente? Provavelmente hoje eu não faria isso. Mas aí o que acontece? Então, bons amigos chegam na hora certa, né? Ele percebe, né, o socorro, a necessidade das pessoas. E aí Davi teve um cara ao lado dele, pô, espetacular, sobrinho.
filho de Zeruia, irmã de Davi. O nome dele, Abissai. Abissai esteve em todos os momentos ao lado de Davi, talvez só não com Golias, na luta de Golias. Mas todos os momentos, quando Saul começou a perseguir e queria matar Davi, sabe quem estava do lado dele? Abissai. Quando eles entraram na caverna de En-Gedi, que está lá até hoje, que Saul estava dormindo, quem estava com Davi? Abissai. Saul estava dormindo, Abissai era sanguinário. Abissai falou assim, deixa eu pegar a lança e fincar na cabeça dele. Davi falou, não. Então você tem que ter amigo, mas também tem que ter sabedoria, né? Davi falou, não, porque ele é ungido do Senhor. E aí ele não permitiu que Abissai o matasse. E eles foram embora. Depois, quando Absalão foi perseguir Davi, o filho de Davi foi perseguir Davi, quem estava ao lado dele? Abissai. E aí, quando o Davi está fugindo de Jerusalém, um cara chamado Simei começa a jogar pedra em Davi, você é a vergonha de Israel, pá. Abissai falou assim, posso arrancar a cabeça dele? Davi falou, não. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era gracioso. Ele era rei. Pode arrancar a cabeça? Arranca. Não. Ele agia com graça. Ele agiu com graça com Saul, com Absalão e com esse cara. E aí, então, chega... Num dado momento eles vão para uma batalha. Davi já está chegando, a idade chega, né, velho? Eu já estou coroa, 60 anos, já não é a mesma coisa. Aí chega lá, pai, ele está lutando, Davi está lutando, né? Então aquela ajuda que você vê, fica, pô, não entendo nada. Quando um cara grita do lado, os caras vêm correndo assim, eu falo, tem que ser muito macho para o cara vir com a espada e ser o primeiro da fila, né? Então os caras, aquele troço todo. Então está lutando aqui, Davi está pá, não sei o que, espada. Davi, diz o texto, ficou muito cansado. Quando eu falo Davi muito cansado, eu vejo Davi sentou numa pedra, morto de cansado, sentou numa pedra, botou a espada no chão e botou o queixo assim e falou, cara, não tem mais força e energia. Abissai está lutando aqui, vapo. Está lutando aqui de olho em quem? No rei Davi. E a Bíblia diz, no texto que está sendo projetado aí, ó, eu estou contando a história, não vou ler o texto todo não, vai passando. Eu estou contando a história, depois eu leio a redundância. E aí ele chega, está ali, Davi ficou cansado, muito cansado, ficou sentadinho ali. E aí ele está lutando a luta dele aqui, viu que um gigante chamado Isbi-Benob, que a Bíblia diz que a ponta da lança do cara pesava 5 quilos. Por que a referência? A de Golias pesava 7. Então o cara era grande, para ter uma lança para jogar com 5 quilos na ponta, porque o cara era grande. E aí esse Isbi-Benob olhou Davi morto e falou, é a minha chance, eu vou matar esse cara. E partiu para dentro de Davi. Mas Davi tinha ao lado dele Abissai. E Abissai então resolve a parada aqui, não sei se ele conseguiu aqui, mas ele sai daqui. Ele vai na direção e entra no meio, pega o gigante, luta e mata o gigante. E chega para o rei e fala, rei, o senhor não pode mais vir para o campo de batalha. O senhor é muito importante para a gente, o senhor é muito importante para Israel. Então é o momento do senhor parar, sabe? E a gente precisa de abissais em nossa vida. Pessoas que venham nos ajudar e possam derrotar os gigantes que estão vindo na nossa direção, gente. Porque os gigantes estão vindo. Mas se você ficar sozinho, vai dançar. Você precisa ter uma Ruth ao seu lado. Sabe, é uma pessoa que faça as coisas. Você precisa ter um Abissai que consiga enxergar as coisas que você não consegue perceber. Davi não percebeu que o gigante estava chegando. Por quê? Porque ele estava muito cansado. Mas um amigo leal, ele não tira os olhos de você. Ele se preocupa com você. Sabe, ele socorre você. Abissai deixou de lutar a luta dele para lutar a luta do rei Davi. Porque bons amigos chegam na hora certa. Chegam antes de você adulterar. Quando você está de olho e fala assim, cara, eu vou sair. O cara fala, não vai. Sua esposa é uma mulher, pá, você tem uma família boa, não faz isso. São pessoas que vão trazer você para a centralidade da vida. Pessoas quando você vai mentir, quando você fala, cara, vou para a balada, vou chutar o pau da barraca, o cara fala, não vai, vem aqui para casa, vamos ver um filme, queria orar contigo. Então a gente precisa ter pessoas assim. Então antes que o gigante pegue você cansado, o bom amigo chega na hora certa. Quem é que você tem ao seu lado? Quais são as pessoas que cercam você?
São pessoas que caminham com você, pessoas que inflamam. Que tipo de gente é? Terceiro e último lugar, mesmo no deserto ou cadeias, você nunca estará sozinho. Deserto, vale, cadeia, sempre você estará muito bem acompanhado. Seja por pessoas ou pelo melhor de todas as pessoas, Jesus de Nazaré. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 4:7, ele está preso, são uma das 4 cartas que ele escreve quando ele está preso. Olha quantas pessoas estão com Paulo na cadeia. Ele teve 2 regimes de prisão. Ele foi preso, ele alugava uma casa, o pessoal podia ir e vir, visitar, etc. e tal. Depois ele teve um julgamento, né? Aí há quem diga, na história do cristianismo, não está na Bíblia, que ele foi solto, chegou aí à Península Ibérica, Espanha, etc. e tal. Nós não temos isso registrado nas Escrituras, né? Mas aí o apóstolo Paulo, depois, na condenação, vamos dizer, segunda instância, alguma coisa assim, foi condenado à morte, que fica na prisão Mamertino. Você que foi a Roma, dizem que ali Paulo ficou preso naquele local. E aí em Colossenses 4:7 diz assim: Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará vocês, de Colossos, todas as notícias minhas. Com ele vai Onésimo, preguei quarta passada. Onésimo era de Filemão, que era de Colossos. Então era um escravo fugitivo. Paulo falou: arruma a sua vida, arruma o seu passado, volta para o teu patrão. E o querido e fiel irmão que é da igreja de vocês, eles vão lhe contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, autor do Evangelho de Marcos, primo de Barnabé, que participou da primeira viagem missionária de Paulo. Para recebê-lo bem. Josué, chamado Justo, também manda saudações. Esses 3 são os únicos convertidos que continuaram comigo. Epáfras, outro que é da igreja de Colossos, de vocês, e é servo de Cristo, também manda saudações. E também Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas. Sabe quantas pessoas estavam na cadeia com Paulo? 8. E você acha que pode resolver sozinho? 8 pessoas, são citadas aqui no texto. Dá uma lida, 8. Então você imagina como é que é. O cara está preso e o cara diz: pô, Paulo, escreve uma carta, faz isso, fica calmo, vai dar certo. Precisa ter gente assim do nosso lado, gente. Sabe, pessoas que te encorajam, segurem na sua mão, que ajudem você a prosseguir. Então Paulo, que era um cara bem resolvido, você pega Filipenses 4, Paulo diz assim: eu sei o que é ter dinheiro, eu sei o que é estar duro. Eu sei o que é passar frio, o que sentir calor. Eu sei o que é comer muito no mocelim e sei o que é passar fome, não ter o que comer. E ele termina dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Cara bem resolvido, mas ele precisava de pessoas. Ele entendia que não poderia andar sozinho. E aí, em Atos 27, quando ele está no navio e o navio vai naufragar, ou seja, o navio vai afundar, ele chega para a galera e diz: olha só, vou falar uma coisa para vocês. O Deus que eu sirvo apareceu para mim ontem à noite e disse, Atos 27 e 24, Paulo, não tenha medo. Por que falou isso? Porque ele estava com medo. Vai afundar o navio, né? Não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. Outras versões dizem: eu preciso que você pregue ao imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. E aí Paulo disse: olha só, por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse e fez. O navio afunda na ilha de Malta. E aí Paulo ali é picado por uma serpente, diz o texto de Atos. Ela fica pendurada, venenosa, a cascavel. Morde aqui, Paulo. Paulo faz assim, continua catando graveto e não morre. O pessoal fica desesperado. Fala: cara, esse cara tem alguma coisa aí de diferente. O nome é Jesus de Nazaré. Ele fala: eu confio em Deus, estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Você precisa estar com pessoas. Você precisa estar em comunhão com pessoas, mas acima de tudo, você precisa confiar em Deus. Ele disse: estarei com você todos os dias. Jesus disse: até a consumação do século. Podem lhe faltar os amigos, mas Jesus sempre está contigo. Amém? Ele não te abandona, querido. Não, Deus se esqueceu de mim. É uma falácia, isso é coisa do diabo. Não. Deus nunca se esqueceu de você. Ele diz em Isaías: eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Então eu preciso alertar você que pessoas irão te decepcionar. Familiares irão te decepcionar. Amigos vão te decepcionar. Geralmente os melhores amigos. Mas sempre faça e dê o seu melhor sem esperar nada em troca.
Como eu falo aqui, seja sempre a sua melhor versão, aonde quer que você esteja. Sabe, não fique esperando que na sua vida apareça uma Ruth ou um Abissai. Seja você, Ruth e Abissai, na vida das pessoas com as quais você convive. Jesus não mandou o Espírito Santo para a gente ser testemunha de Cristo? Então nós temos que ajudar a pessoa, matar gigante de pessoas que estão passando por lutas e dificuldades. A gente precisa catar espiga para poder ajudar pessoas necessitadas. Sabe, então você pode ter decepção. O apóstolo Paulo, quando já estava próximo de sua morte, na sua última carta, 2 Timóteo 4,9, ele então chega e fala assim para Timóteo: venha logo que você puder, pois Demas se apaixonou pelo mundo e me abandonou. O mesmo Demas que ele fala que estava com ele na cadeia, abandonou. O cara já, entendeu? Aí diz aqui: Crescente foi para a província da Galácia, Tito para a região da Dalmácia. Ele está botando os caras para trabalhar. Ele está preso, mas está aqui. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Outra versão ele fala assim: eu gosto muito dele, e a companhia dele me faz muito bem. Sabe, quando você vier, traga a minha capa, né? Porque era frio onde ele estava lá, né? Que deixei na cidade de Trode, na casa de capa. Traga os livros também, principalmente de couro. Alexandre Ferreiro me prejudicou muito, o Senhor lhe dará a sua recompensa. Tome cuidado, pois ele combateu com muita violência. Aí Paulo diz assim: na minha primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, sabe o que Paulo disse? Ninguém ficou comigo. Pô, cara. Paulo está fazendo a sua defesa oral ali diante do imperador, das autoridades. Sabe, de repente você está numa situação, você vê o rosto de Timóteo, vê o rosto de Lucas. Longe, tudo bem. O rosto de Marco, ninguém, a galera vazou. Pegaram Paulo, pode ser que me peguem também. Paulo fala: ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. E ele diz assim: mas o Senhor ficou comigo. Você não precisa nada além de Deus na sua vida. Podem lhe faltar os amigos, mas a presença dele, o Senhor ficou comigo. E ele, Deus, Jesus, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Paulo foi absolvido nesse momento. O Senhor me livrará de todo mal e me levará levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Galerão vazou. Todo mundo foi embora, mas Jesus ficou. E eu quero dizer para você: abra mão de qualquer coisa, só não abra mão da presença dele na sua vida. Procure andar com pessoas que sejam melhores do que você. Mas mesmo que você pense ou ache que está sozinho, não está. Jesus está sempre ao seu lado. Eu queria orar contigo. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Sabe, todo mundo abandonou o Senhor, menos Jesus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E Paulo estava reafirmando isso. Todo mundo foi embora. Mas ele diz: mas o Senhor ficou comigo. Será que você tem essa sensibilidade e pode dizer: eu sinto Jesus comigo? Eu sinto que Jesus toma conta da minha vida? Eu quero hoje fazer para você o maior convite que pode existir na vida de uma pessoa. É o privilégio de você autorizar Jesus a entrar na sua vida e a começar um belíssimo trabalho de restauração. Apocalipse diz que ele é aquele que faz novas todas as coisas. Não tem história, não tem passado. Ruth era moabita, viúva. Deus pegou ela de mendicante, catadora de resto de comida, e conduziu-a à galeria da fama, que é Mateus, a genealogia de Jesus. Está lá, Ruth. Jesus quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a ele, a Deus, se não for através dele. Jesus está aqui hoje para mudar a sua vida. E Jesus, ele não dá jeitinho. Jesus, ele arruma. Jesus coloca a casa em ordem. Jesus refaz a sua história. Jesus quer segurar na sua mão agora e te colocar de pé. Será que você é capaz de permitir? Entregando a sua vida aos cuidados de Jesus? Você confia, ele diz: eis que estou à porta e bato.
se você consegue ouvir a minha voz, se você ouviu a voz de Jesus em algum momento aqui desse culto, no louvor, quando você chegou, quando a palavra foi pregada, se você ouviu e sentiu a presença de Jesus, posicione-se agora. E eu queria orar por você que está em casa, nos acompanhando no online, a você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, escreva "Eu aceito". Escreve, nós queremos caminhar com você, tem o grupo de WhatsApp, a gente quer estar ao seu lado nesse momento. E se existe alguém aqui nesse auditório, porque a vida de quem se posiciona, mano, em cima do muro você fica, tipo assim, casa ou não casa, uma hora você desce do muro e casa, ok? Então, em cima do muro não é lugar para a gente ficar. E eu quero convidar você, sai de cima do muro. Não estou te convidando para ser religioso, não estou te obrigando a fazer parte dessa igreja, não estou obrigando você a ter compromisso comigo, estou convidando você a ter compromisso com Ele, com Jesus. Que é Ele quem pode salvar, é Ele quem vai estar presente com você, como teve com Paulo. E se você hoje está disposto a entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, sinaliza para mim, levanta a tua mão bem alto e diz assim: eu quero experimentar o que Jesus pode fazer na minha vida. Eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Existe alguém? Levante a sua mão bem alto, em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto. Deus tem um plano para você. Não permita que nada nem ninguém venha impedir o agir de Deus. Deus abençoe. Não permita com que nada aconteça. Não é religião, gente, é Jesus. Você não tem ideia do que Ele pode fazer por você. Deus abençoe a Patrícia também no online, viu, Patrícia? Deus abençoe. Deus abençoe do lado de cá, tá vendo só? Olha, lá em cima, lá em Simão, tá vendo? Deus abençoe você aí, ó. Tá vendo? O som tá só do lado esquerdo. O pessoal aqui ouviu, vocês estão aí, o pessoal aqui tá meio perdido, né? Ó, tá todo mundo aqui se convertendo. Levanta, vai para lá, hein? Mas eu quero convidar você, faça isso, faça por você. Eu já fiz isso, eu já fiz a minha escolha. E eu estou de pé aqui hoje, porque eu posso dizer: Jesus está comigo. Será que Ele está com você? Abra o seu coração e experimente o que Ele quer fazer. É isso. Quando você levanta a mão, você está autorizando. Eu quero autorizar e experimentar o que Jesus pode fazer na minha vida. Existe mais alguém? Pela última vez. Não vou ficar aqui a noite toda. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto e eu quero orar por você. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão. A Bíblia diz: hoje, quando ouvires, a minha voz não endurece o coração, né? Então creia que Ele pode fazer mais por você. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão. É em nome de Jesus, porque o diabo quer que você fique onde está, viu? É por isso que eu falo em nome de Jesus. Que o diabo ruinzinho, uma pessoa uma vez no medital falou assim: pastor, eu quis levantar a mão, não consegui. Ok? Eu fiquei agarrado na cadeira. Então, por isso que eu falo em nome de Jesus, para que você possa ter a liberdade de permitir a ação dele na sua vida. Existe mais alguém? E eu queria orar por você que está aqui hoje. E diz: pastor, eu quero estar com gente, eu quero estar com pessoas como Ruth, eu quero estar com pessoas como Absai, eu quero aprender a confiar em Jesus, eu quero nessa caminhada também ser Ruth na vida de pessoas e na vida de Absai. Você quer ser usado por Deus? Fique em pé no seu lugar, eu queria orar por você. Queria orar pela sua vida, queria orar pela sua família. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesta noite, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por quem Tu és, o que Tu fazes e o que Tu hás de fazer. Que Teu Espírito Santo assuma o controle de nossas vidas e que não venhamos a fazer nada que não seja da Tua vontade. Que sejamos como Ruth na vida das pessoas, que sejamos como Absai na vida dos nossos amigos, que sejamos como Paulo, que tinha a plena convicção da Tua presença em todos os momentos, seja no naufrágio ou dentro de uma cadeia. Abençoe as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Dá uma olhada nesse vídeo. Meu nome é Leandro e eu cheguei na CB Rio há cerca de 5 anos. Eu vim do Espírito Santo, só que eu não tinha uma igreja referência, né? Eu acabei morando lá na Zona Sul. Fiquei bem deslocado, né? Eu fiquei afastado um tempo da igreja. E depois que eu mudei aqui para Barra, eu conheci a CB Rio. A CB Rio, ela é muito receptiva, né? Desde quando a gente chega aqui na igreja, a gente percebe o quanto ela é calorosa e o quanto ela nos envolve, né? Tanto no louvor quanto na pregação. E isso é muito bom. Hoje a gente tem esse tempo novo, a gente percebe que muitas outras vidas estão sendo alcançadas. Graças à generosidade de cada um, tudo que a gente tem feito aqui tem demonstrado frutos e transbordado para além das portas aqui da igreja. E eu quero agradecer a você que ajudou a impactar a minha vida, e isso tem transformado não só a minha vida, como também a vida de milhares de outras pessoas.